Bom dia a todos, obrigado pela presença aí, analistas, profissionais de investimento, investidores. Estamos reunidos aqui mais uma vez para a reunião pública da Taurus Armas S.A. Ela faz parte do nível 2 de governança corporativa da B3. E a Taurus hoje, para nossa alegria, vai receber o selo Assertividade 2 anos consecutivos, utilizando a APIMEC São Paulo como meio de comunicação aí entre vocês. A mesa está composta pelo Salésio Nus, presidente da Taurus, Sérgio Castilho Filho, diretor financeiro e relações com investidores, e Ricardo Machado, diretor industrial. Boa reunião a todos. Aí eu passo a palavra para o Salésio para começar a reunião. Obrigado. Obrigado. Bom dia a todos. Muito obrigado pela presença. Estamos honrados aqui não só da quantidade, como da qualidade dos nossos convidados. Quero agradecer. Para nós é uma honra estar aqui. É a nossa segunda APIMEC da nova gestão, né? E eu garanto a vocês que a gente tem muita coisa boa para mostrar para vocês hoje. A gente está bastante orgulhoso e bastante feliz. E queremos contar para vocês as nossas realizações do primeiro semestre de 2019. Né? Tudo que nós vamos ver aqui é fruto de um trabalho de dedicação e quase obsessão da nossa turma aí. A gente tem uma paixão grande por essa empresa, por essa marca, por esse segmento. Somos do ramo há 29 anos e eu acho que isso é um dos motivos que fez com que a gente conseguiu dar uma virada grande na Taurus, né? Então, tudo que nós vamos mostrar aqui é fruto desse trabalho, dessa dedicação, que, na verdade, não tem só os 2 anos que eu sou presidente, tem mais ou menos 4 anos, desde que essa nova administração adquiriu o controle da companhia. A gente tem uma estratégia bem focada, bem firme e bem direcionada, e os resultados estão mostrando, né? Vocês vão ver no detalhe, mas eu já posso adiantar para vocês que nós estamos no 6º trimestre consecutivo com resultados positivos, né? Se pensarmos que a Taurus, no passado, teve umas oscilações assim grandes, isso para nós é um motivo de orgulho muito grande, né? Tem a Galeazzi aqui também, está me olhando, eu sou obrigado a sempre agradecer a Galeazzi, não porque eu tenho vontade, mas é porque ele fica me reprimindo ali. Mas tem um representante da Galeazzi. A Galeazzi foi muito importante nesse processo nosso todo de mudança, né? Eu costumo dizer que a grande importância da Galeazzi foi dar uma chancela para a gente trabalhar, né? Então, a gente ninguém interferiu na nossa gestão lá por conta do selo da Galeazzi. Isso foi muito importante para a gente fazer a virada também. A Galeazzi está conosco nos Estados Unidos também agora. Depois eu vou falar um pouquinho para os senhores também, nós estamos fazendo tudo aquilo que nós fizemos na Taurus no Brasil, nós estamos fazendo na Taurus USA também, e a Galeazzi está lá nos ajudando também. Bom, feito isso, eu tenho que arrumar um lugar, uma posição para eu me entender aqui. Eu preciso do... vai passar o vídeo, é isso mesmo. Bom, nós vamos convidar os senhores para assistir o vídeo dos 80 anos da companhia. Esse ano, nós completamos 80 anos. Eu já vou fazer um convite para os senhores. Nós vamos fazer uma festa em novembro, muito bonita na Taurus. E eu conto com a presença de todos os senhores lá. Nós vamos fazer realmente uma festa à altura de uma empresa brasileira, uma empresa que conseguiu sobreviver 80 anos nesse país. São poucas as empresas que têm 80 anos, a CBC tem 94, né? Então, acho que é um motivo de orgulho para nós. Temos uma empresa brasileira, líder nos Estados Unidos, em revólveres, a 4ª marca mais consumida no mundo, completando 80 anos esse ano. Então, vamos ver a nossa história aqui no videozinho, por favor. Aqui se encontra um dos polos tecnológicos da indústria de defesa em todo o mundo. Tudo começou em 1939. Essa é a história da Taurus, uma empresa fundada às vésperas da Segunda Guerra Mundial. Nos anos que antecederam a guerra, o presidente do Brasil, Getúlio Vargas, incentivava o país para uma maior industrialização. Com o apoio do presidente,
um grupo de empresários do Rio Grande do Sul estabeleceu uma pequena operação de fabricação de ferramentas e logo começou a projetar sua própria arma. A guerra desafiou a jovem empresa desde o início, devido a dificuldades de importação de matérias-primas e peças. No entanto, a adversidade inspirou o talento à medida que a Taurus avançava. O trabalho duro valeu a pena quando, em 1942, os primeiros revólveres Taurus entraram em plena produção. Em 1950, uma nova fábrica foi construída para atender a crescente demanda. Além da nova fábrica, a Taurus começou a fabricar suas próprias ferramentas. Nas 2 décadas seguintes, a expansão da produção e a diversificação de produtos continuaram, exigindo que a Taurus construísse uma 3ª fábrica para satisfazer o grande volume de vendas. Esse investimento em infraestrutura acabou abrindo as portas para que a Taurus começasse a sua expansão internacional. Uma grande virada para a empresa veio em 1970, quando o controle acionário da Taurus foi comprado por um conglomerado americano, que também possuía a Smith & Wesson. Esse alinhamento de 2 marcas importantes de armas, no entanto, foi breve, e a Taurus readquiriu seu controle acionário em 1977, embarcando em um programa diversificado de fabricação de armas como uma empresa multinacional brasileira. Em 1981, a empresa inaugurou a Taurus International Manufacturing, em Miami. A operação no sul da Flórida representou um marco importante para a Taurus e consolidou a posição da empresa nas principais linhas de produto: revólveres, pistolas, armas táticas e armas esportivas, evoluindo para vendas em mais de 100 países nos 5 continentes. Logo, a Taurus receberia reconhecimento, se estabelecendo como um dos principais fabricantes de armas do mundo. Ao longo do caminho, a Taurus ganhou 6 dos cobiçados prêmios Golden Bullseye Awards, além de inúmeros prêmios Gun of the Year, Editor's Choice, Manufacturer of the Year, Best of the Best e Handgun of the Year, de várias associações do setor e da imprensa especializada. Em um movimento que fortaleceu ainda mais o DNA americano da empresa, a Taurus comprou a Heritage em 2012, fabricante do clássico revólver Single Action. Esta aquisição, combinada com a marca Rossi, fortaleceu a Taurus no importante mercado de armas dos Estados Unidos. Em 2014, a Taurus foi adquirida pela CBC, tradicional fabricante de munições e armas. A globalização e a alavancagem tecnológica da empresa avançaram exponencialmente. Um exemplo dessa evolução é a utilização da tecnologia MIM, Metal Injection Molding, que permite que o aço seja injetado em componentes geometricamente complexos, com maior precisão e produtividade. Outro exemplo é a implementação de um conceito mais moderno de manufatura, chamado Lean Manufacturing. Ambas as tecnologias se traduzem em uma maior eficiência operacional e geração de resultado. Hoje, a Taurus continua avançando com ousadia, à medida que a produção e a sede da empresa nos Estados Unidos mudam para um novo centro de fabricação, com mais de 18 mil metros quadrados no sul da Geórgia. Trata-se de um movimento para permitir uma maior expansão das capacidades de engenharia e manufatura da empresa, para atender a crescente demanda por produtos da Taurus e as expectativas dos clientes. Em todo o mundo, nossos produtos tornam a vida das pessoas mais segura. É por isso que nós buscamos a excelência e nisso investimos recursos, talentos, inteligência e coração. É assim que fazemos a nossa parte para a formação de um mundo mais seguro e civilizado. Taurus, 80 anos. Compromisso com a excelência. Bom, esse é o nosso vídeo, a nossa história, 80 anos. Os senhores todos receberam aí, estão todos armados, né? No início aí receberam uma arma, um fuzil. Esse fuzil, uma curiosidade, esse fuzil é feito em aço injetado.
Todos conhecem injeção de plástico, né? Isso aqui é aço injetado. Isso é uma tecnologia que nós temos, que a Taurus tem, chama MIM, que no vídeo aqui apareceu. A gente injeta aço com polímero, e aí depois num forno, 24 horas, você tira todo o polímero e fica a peça de aço resistente, igual ao aço. E todas as peças pequenas das nossas armas, as menores peças, são confeccionadas nesse processo. Então, tem também aí um QR Code na arma, onde vocês entram direto para o site de RI. Isso também agora, no passado a gente fazia esse fuzil em polímero, agora a gente está fazendo em aço, que é para, inclusive, divulgar a nossa tecnologia. Isso é importante. Bom, eu estou meio gripado, eu já peço desculpa para vocês, vou deixar essa água aqui, que eu vou ter que ir tomando a água. Bom, vamos falar um pouquinho para vocês do que marcou esses 4 anos da nova gestão da companhia, né? Então, vocês viram no vídeo tradição e história de uma empresa que é muito importante. Eu costumo dizer que a Taurus é uma empresa admirável. A Taurus, eu imagino assim, uma marca, né, que caiu no chão e muita gente passou em cima, caminhão, trator, ônibus, arranhou tudo, ficou aquele troço tudo enterrado, e aí a gente juntou essa marca e começou a limpar a marca, e rapidamente ela começou a brilhar de novo. Rapidamente ela reconquistou a confiança dos consumidores. Isso é importante. Isso aí assim, a gente sabe que para fazer uma marca é difícil, mas para recuperar uma marca é muito mais difícil. A Taurus não é assim. A Taurus não é muito mais difícil. A Taurus é uma marca muito forte. A gente conseguiu reerguer essa marca num curto espaço de tempo, evidentemente que com um trabalho muito firme, com um projeto muito agressivo para a companhia, mas assim, o que eu queria dizer para vocês é que a marca responde. Porque, às vezes, quem vocês conhecem de mercado muito mais do que eu, às vezes você investe de uma marca e ela não responde. A Taurus responde, e responde rapidamente. Nós vamos ver aqui os números com relação a essa admiração que os nossos consumidores têm pela marca. O nosso segmento, eu tenho 28 anos nesse segmento, né? É importante até me apresentar os que não me conhecem ainda. Eu tenho 28 anos de CBC, eu ainda sou o vice-presidente da CBC e sou o presidente da Taurus. Então, eu estou nesse segmento há 28 anos. E assim, a Taurus, esse nosso segmento, antes de falar da Taurus, esse nosso segmento é extremamente passional. As pessoas que gostam de arma, são passionais. E se tem um problema, eles perneiam, fazem vídeo, gritam, aquela confusão toda, aí você vai lá e resolve o problema, e aquele consumidor passa a amar você assim perdidamente. O nosso segmento é muito passional. Então, o que nós temos, por isso que nós temos e isso é uma coisa minha, pessoal, assim, uma obsessão por atender bem o nosso consumidor, atender bem o nosso cliente, para reconquistar. Porque um cliente que a gente reconquista, essa semana mesmo, fez um vídeo, eu liguei pessoalmente para ele em seguida regravou outro vídeo, ele comprou uma arma nossa, só resumidamente, por intermédio de uma loja, era uma arma de alumínio, o cara pintou de preto a arma e vendeu, ele foi limpar com querosene, a arma ficou branca. Aí ele gravou um vídeo metendo pau na Taurus. E aí eu liguei para ele e digo, não é assim, essa arma foi vendida assim. E ele imediatamente gravou um vídeo, assim, com a mesma veemência que ele tinha falado mal, falando bem, pedindo desculpa para a Taurus e tal. Então, esse nosso segmento é isso, né? Bom, então, falar dessa tradição, dessa conquista que a Taurus fez, não só no Brasil, como no mundo inteiro, né? Nós temos orgulho de ser a 4ª marca mais consumida nos Estados Unidos. Marca de arma. O mercado americano é um mercado extremamente armamentista. Tem uma convivência com a arma da mesma forma que a gente tem convivência com o celular aqui no Brasil, né? Troca a cada modelo que vem novo. Então, isso é a nossa tradição e a nossa história. Nesses últimos 4 anos, o que nós criamos na Taurus? Processos robustos. Eu vou falar bastante disso aqui. Isso aqui é a diferença da Taurus. Hoje nós temos um processo que garante estabilidade, garante qualidade, garante custo reduzido. Então, isso foi o que nós fizemos internamente na operação, né? E o que resulta isso? Uma renovação estrutural sustentável. Aquilo que eu falei para vocês na abertura aqui, nós vamos ver nos números, o Sérgio depois vai apresentar, essa coisa chata de número, que eu não gosto, né? Mas vocês vão ver que nós estamos no 6º trimestre consecutivo fazendo resultado positivo.
saindo de uma situação extremamente complicada. Nós fizemos o primeiro semestre de 19, eu vou repetir isso aqui algumas vezes, o Sérgio também vai repetir, muito bom, muito melhor do que 2018, quando 2018 foi extraordinário. Então, é isso que eu gostaria de deixar claro para vocês. Essas mudanças todas que nós fizemos na companhia foram mudanças estruturais. Foram mudanças que estão garantindo o resultado. Não é que a gente fez um negócio da China, entre aspas, e ganhou um dinheiro e agora estamos nadando. Não é isso. Até porque nós não fizemos nenhum negócio da China, né? Quem sabe a gente faça o negócio da Índia. Vamos ver. Bom, eu não poderia... Isso aqui é só para falar um minuto só dos nossos problemas, né? Então, nós vínhamos numa caminhada meio complicada, aí, meio off-road, né? E estamos hoje numa estrada asfaltada, numa estrada que nos leva para um futuro brilhante. Todos os nossos problemas ficaram no passado. Nós temos um único problema que estamos administrando e a ser resolvido, que é um problema com a PM de São Paulo, que é uma coisa de uma rusga antiga aí, que, infelizmente, a gente não conseguiu resolver ainda, mas estamos bem próximo de uma resolução. Mas, no resto do Brasil, a gente está super tranquilo com as polícias, com os consumidores. Vocês vão ver os números que nós temos aqui no Brasil. Os números são fantásticos. Então, o que ficou do passado é um problema que nós temos que estamos administrando e vamos resolver. Isso é um desafio pessoal meu, inclusive. Tá? Então, o passado ficou para trás, o futuro se apresenta e se apresenta hoje, né? Então, os nossos novos horizontes. Nós temos já percebendo essa admiração pela marca que eu estava dizendo para vocês. É impressionante o que essa marca é importante. Impressionante, impressionante. Então, a admiração do consumidor pela marca, isso aí eu acho que é a grande conquista desses anos de dedicação e de reinvenção da Taurus, né? Isso, para nós, é muito importante, ter readquirido a admiração dos nossos consumidores. Outra coisa importante, a companhia hoje é uma companhia que gera caixa operacional. Isso é fantástico, né? Isso é muito fantástico. E outra coisa que eu já falei para vocês, a melhoria dos nossos indicadores operacionais e financeiros. Sucessivamente, a cada trimestre, a gente tem melhoria. Vai chegar um momento que vai ficar difícil, né? Mas aí a gente agora já está virando, direcionando a mira para os Estados Unidos. A gente tem muita coisa a fazer no mercado americano. O mercado americano, a operação nossa lá não era uma operação que estava na mão. Eu vou falar também um pouquinho disso lá. Isso significa que a gente tem muito a fazer nos Estados Unidos, não só com a mudança da fábrica, mas com a mudança da gestão também. Bom, vamos fazer lá nos Estados Unidos o que foi feito aqui no Brasil. E aí, de novo, já temos mais energia e mais motivos para melhorar os nossos indicadores. Bom, comemorando conquistas, né? O que é importante, nós temos também que comemorar os nossos feitos, né? De novo, a gente vai falar muito disso, mudanças sólidas e sustentáveis. Foco em arma. O que é foco em arma? O nosso segmento é um segmento específico. A Taurus teve alguns problemas no passado, porque as pessoas que lá estavam não eram do ramo. O nosso negócio tem que ser do ramo. Nós temos aqui investidor que é atirador, pelo menos um, né? Não sei se tem mais do que um. Tem dois, aliás. Tem dois. Tem aqui, tem três. Mais um lá, 4. Né? Então, para gerir esse negócio, tem que ser do ramo. Tem uma cadeira aqui na frente, gente. Ó, tem 2 cadeiras, 3, 4, por favor. O preço é o mesmo, hein? O preço é o mesmo. Lá atrás, em pé, aqui na frente, sentado, o preço é o mesmo. Eu acho que está meio quente aqui, não está? Está meio quente? Se puder arrumar o ar aí, acho bom. Não precisa castigar ninguém, né? O pessoal vem aqui para investir, pô, nós não precisamos castigar. Bom, então, o importante é esse foco no negócio. Não só na gestão, como também nos negócios da companhia. A companhia tem a ferramenta, plástico, tem ainda uma fábrica de capacete. Nós já disponibilizamos o ativo do capacete à venda, também como terreno de Porto Alegre. Nós vamos focar no que nós sabemos fazer, que é arma. Sabemos vender, sabemos fazer, sabemos desenvolver. Então, isso é muito importante. Isso fez uma grande diferença, né? Focar em armas.
Outra coisa que fez com que a gente chegasse aqui com essa musculatura foi a renegociação da dívida. A renegociação da dívida, para nós, foi fundamental. E o que é mais importante, o Sérgio vai falar depois dos ganhos com a renegociação da dívida, mas eu costumo dizer o seguinte, o mais importante com a renegociação da dívida é que nós fizemos uma renegociação para pagar a dívida. E já pagamos o primeiro muro, que foi em julho. Foi difícil, foi muito difícil, mas pagamos. Pagamos e não abrimos mão ainda, não porque a gente não quer, porque não encontramos o valor que a gente acha que vale. Não vendemos nem o capacete, nem o terreno de Porto Alegre. Ou seja, passamos pelo primeiro muro. Quem é do banco, do sindicato, tem gente do banco aqui, sabe que uma das maneiras de passar o primeiro muro era vender um dos dois ativos. Nós pagamos os juros e pagamos o primeiro muro e continuamos com o terreno e com a fábrica de capacete para o próximo muro, que é em junho do ano que vem, e nós já estamos pensando nele. Já estamos sem dormir umas horas pensando nesse segundo muro. Então, isso foi muito importante para nós também. Uma coisa que fez toda a diferença da Taurus, e que é uma coisa que eu gosto de falar muito, processos robustos. Se vocês acompanham as entrevistas, não tem uma entrevista que eu não falo essa palavra, processos robustos. Ali na frente, eu vou falar um pouquinho mais sobre processo robusto, mas isso, na parte operacional da companhia, é o que fez a diferença. Os nossos processos. A tradição da marca... Opa, perdão, eu já passei. A tradição da marca, que eu já falei para vocês aqui. Agora, uma empresa não vive só de tradição, né? Ela tem que ter inovação e qualidade. Isso é um diferencial da Taurus. A Taurus, mais de 50% do faturamento da Taurus hoje é produto desenvolvido nos últimos 2 anos. Nisso, nós somos muito agressivos. Muito. Nós temos uma engenharia extremamente agressiva. A engenharia toda nossa hoje está no Brasil, concentrada no Brasil. Nos Estados Unidos, eles acompanham as tendências de mercado e trazem para a gente, e a gente desenvolve aqui no Brasil. Então, toda a tecnologia nossa em desenvolvimento de produto e R&D está no Brasil. E ela é muito agressiva, muito agressiva. Para vocês terem uma ideia, nós lançamos 37... O que é 37 lançamentos? São 37 plataformas novas, que dá uma variação de 350 SKU, se você considerar cores e tudo mais. Então, 37 plataformas novas de desenvolvimento, num segmento como o nosso, que é um segmento tradicional, tem que ter criatividade, tem que acompanhar as tendências de mercado. Então, nisso, a companhia tem um grande diferencial. E agora, falando um pouquinho de 19 contra 18, e eu vou repetir mais uma vez, 18 foi muito bom, e ainda assim, nós fizemos um 19 melhor, com uma receita líquida 12%, 12,5% superior a 18%, um lucro operacional 42% melhor do que 2018, ou seja, as mudanças estruturais todas que a gente está fazendo estão se consolidando, né? Um EBITDA 30% superior e um lucro líquido, finalmente, né, um lucro líquido de 46 milhões. Então, de novo, em cima de um 2018 de muitos bons resultados. Depois o Sérgio vai apresentar. Bom, falei um pouco de como nós chegamos até aqui, agora eu vou falar um pouco da Taurus. Quem é a Taurus, né? Quem somos? Nós somos o maior fabricante de revólveres do mundo. Somos o maior fabricante de revólveres do mundo. Aqui em São Leopoldo, aqui no Brasil. Temos um projeto agressivo agora no revólver. A primeira prioridade nossa foi na pistola, de um processo de redução de custo violento. Hoje, a Taurus é a pistola mais barata do mundo. Não tem ninguém no mundo, nenhum fabricante de arma que produza uma pistola com o preço que nós produzimos. Isso está entregue, isso é real. Nós estamos fazendo agora com um pouco de dinheiro que o Sérgio, como meu financeiro lá, consegue para a gente para investir. Nós estamos trabalhando agora no investimento no revólver. Nós vamos rebuscar as nossas origens. Nós vamos ter o revólver mais barato do mundo. Nós temos um projeto para fabricar um revólver de 5 tiros por $85. Esse é o projeto. Então, já está no nosso CAPEX, já faz parte da nossa... já temos todos os equipamentos comprados, só dependendo aí do Sérgio arrumar dinheiro para a gente pagar.
Mas já tem muita coisa funcionando, nós já temos robôs funcionando para diminuir custo de polimento, essas coisas todas. Então, o revólver, a gente agora, final de 19, início de 20, é o nosso, digamos assim, a nossa obsessão. Fazer um revólver de $85. O que mais nós temos de diferencial? A Taurus é uma empresa que se diferencia por ter um portfólio completo. E isso é um diferencial muito competitivo. Um dos grandes concorrentes nossos tem uma única arma, um único chassi, e que monta várias versões em cima do mesmo chassi. Só tem uma única arma, um grande concorrente nosso. Seria a mesma coisa que a Volkswagen está fazendo todas as versões dela em cima do chassi do Fusca, né? Nós não, nós temos uma linha completa de revólveres, do calibre 22 ao calibre .50, .500, né, no caso do revólver. Nós temos uma linha completa de pistolas com várias plataformas de pistolas, plataformas tradicionais, plataformas de polímero. Temos a arma mais vendida no mundo no segmento das semicompactas. Não é a arma Taurus mais vendida, é a arma mais vendida na categoria subcompacta do mundo. Nós temos as armas táticas, inclusive os fuzis que vocês não estão levando para casa aí, né? Os fuzis e as submetralhadoras. E nós temos uma linha de armas esportivas para tiro e caça, as tradicionais lever action. Então, poucas empresas do mundo de armas têm esse diferencial. Então, nós não atuamos só no revólver, ou só na pistola, ou só na arma tática, ou só na arma esportiva. Nós atuamos em tudo. E isso é muito importante, principalmente para exportação. Tem muitos países que querem fazer uma compra, uma licitação com uma arma tática, uma pistola ou um revólver. Isso, para nós, é importante. Para o mercado civil, no mundo inteiro, também é importante, porque a gente consegue entregar para um distribuidor na Europa, por exemplo, um portfólio completo de produtos, né? As nossas marcas, então, a Taurus Holding nossa, que tem a Taurus 80 anos aqui, que é a Taurus no Brasil. Nós temos 2.200 funcionários aproximadamente no Brasil, diretos, né, empregos diretos, mais ou menos 20.000 empregos indiretos, considerando os nossos fornecedores, a cadeia de fornecedores ao redor de São Leopoldo lá. Nós temos a Taurus nos Estados Unidos, e isso aqui é importante, eu estava dizendo hoje de manhã, a Taurus está nos Estados Unidos com uma fábrica há 38 anos. Há 38 anos atrás, a Taurus montou uma fábrica de armas nos Estados Unidos. Isso é ousadia. Isso sempre foi uma característica da Taurus, ousar, né? Nós compramos também uma fábrica nos Estados Unidos que chama Heritage, que essa fábrica tem 27 anos também, ela está com a gente desde 2012, nós compramos em 2012. É uma fábrica daqueles revólveres dos cowboy americanos, cowboy action, né? Em calibre 22, réplicas dos cowboy action em calibre 22, tem alguma coisa também em 357. Vende 40.000 unidades por mês, mais ou menos. E somos donos da marca Rossi há 20 anos, né? Tanto das armas curtas quanto das armas longas, aqui no Brasil e no resto do mundo também. Bom, falando das nossas unidades industriais. Aqui no Brasil, essa aqui é a fábrica da Taurus em São Leopoldo. Quem já foi lá já viu. Eu, particularmente, sou apaixonado por essa fábrica. Eu nunca fui um homem de fábrica, eu sempre fui um cara comercial. Que agora, depois que me botaram de presidente, é que eu comecei a ser um homem de fábrica. E gostei disso, é uma experiência fantástica. E essa fábrica é um orgulho. Essa fábrica é fantástica. O que a gente conseguiu fazer nessa fábrica dá orgulho para qualquer brasileiro. Eu convido a todos os senhores, nós temos o aniversário de 80 anos da Taurus em novembro, mas, independente disso, se quiserem ir amanhã, a gente vai receber vocês com o maior carinho e vamos mostrar essa fábrica com todo orgulho. Realmente, essa fábrica é algo diferente, né? Então, nós fabricamos lá no Sul 1 milhão de armas por ano, temos mais de 2.000 funcionários. A fábrica é em São Leopoldo, numa área de 20 alqueires, e tem 31,2 metros quadrados construídos. Aqui, toda a nossa operação está aqui. Na outra reunião nossa, em dezembro do ano passado, eu falava para vocês que a gente tinha 3 fábricas, a gente juntou 3 fábricas em uma, então tudo está aqui. O Brasil, toda a operação da Taurus está aqui. E nós fabricamos aqui 4.173 armas por dia, todos os dias. E aí depois eu vou dizer para vocês qual é o segredo de fazer isso, todos os dias. Nos Estados Unidos, essa é a fábrica nova na Geórgia, já está um pouco
mais avançado do que essa foto, todo dia ela avança. Eu voltei de lá tem 20 dias, eu e o Ricardo também estava comigo. A gente inaugurou a primeira linha de produção nova já, 2 linhas, na verdade, a do revólver, do Heritage e de uma pistola 22, lá na Geórgia. Dia 6 de janeiro de 2020, toda a operação vai estar funcionando aqui. É uma área de 18 mil metros quadrados. E vejam, senhores, um investimento de 42 milhões de dólares sem nenhuma contrapartida da Taurus. O governo da Geórgia investiu 42 milhões de dólares para tirar a gente da Flórida e nos levar para a Geórgia, aumentando a capacidade de produção de 400 para 800 mil armas ano. Isso aí é fantástico em termos de investimento. E assim, nós que somos brasileiros e que vivemos as dificuldades aqui de meio ambiente, autorização de bombeiro, autorização da Polícia Civil, da Polícia Militar e tal, tudo isso aqui aconteceu numa reunião com o governador e todos os secretários de meio ambiente, todos os DFPC da vida, os SFPCs, as Polícia Civil, bombeiros, tudo numa mesa. O governador começou assinando o documento e todo mundo assinou, e no dia seguinte estava toda a documentação resolvida e a fábrica começou a construção e a gente não teve nenhum problema. Quando a gente estava mudando as 3 fábricas para uma fábrica em São Leopoldo, nós levamos 6 meses para poder arrancar 3 ou 6, eu já não lembro mais, pé de coqueiro que tinha no terreno lá para replantar, pé de coqueiro. Não estou falando de pau-brasil, estou falando de pé de coqueiro. Então, assim, as coisas são completamente diferentes. Completamente diferentes. O que mais que eu tenho que falar aqui? Bom, já falei tudo. Ok. Muito bem. Eu já falei da Galeazzi demais, pô. Não, só para dizer para vocês também que a Galeazzi não está fazendo nada na parte operacional, nada, zero. Mas na parte toda de gestão, ela está nos ajudando. Nós estamos redesenhando uma operação nos Estados Unidos, em termos de custo, redução de custo, produtividade, SG&A. Mesma coisa que nós fizemos no Brasil, nós estamos redesenhando ela. Tem várias alavancas que nós estamos movendo daqui até o final do ano para iniciar 2020 com uma operação extremamente agressiva lá, até porque nós vamos ter uma capacidade de produção dobrada nos Estados Unidos, né? E a gente vem ganhando mercado, vocês vão ver também, a gente vem ganhando mercado dia a dia nos Estados Unidos, nós precisamos de uma operação mais competitiva lá. Aqui é a nossa linha de produção no Brasil, estão consolidando as 2 fábricas. Nós somos um grupo de 1,8 milhão de armas por ano, mais de 5 mil armas por dia. Então, imaginem os senhores que todo dia a gente produz e vende 5 mil armas, todos os dias. 4 mil no Brasil e 1.000 nos Estados Unidos, que vai virar 2 mil, vai aumentar para 6 mil, né? Bom, como é que funciona o nosso negócio no mundo, né? Então, a Taurus é uma empresa que exporta para 100 países. Nós atendemos o mercado interno brasileiro, todos os segmentos, policiais, militares, civis, atiradores, caçadores, colecionadores, segurança privada, todo o mercado, o que representa para nós 14,8% do negócio. O resto do mundo representa muito pouco para nós, 5%, 4,6%, e os Estados Unidos, 80%. Essa pizza aqui, o nosso planejamento estratégico é modificar ela. Ela não é uma pizza que casa com o mercado mundial de armas. O mercado mundial de armas, os Estados Unidos representa no máximo 70%, entre 60% e 70%. Então, o que eu vou dizer para vocês é que eu vou parar de vender um pouco nos Estados Unidos para me adequar ao mercado mundial, né? Não é isso, é o contrário. Nós vamos vender mais nos Estados Unidos, mas nós temos que aumentar a nossa participação no mercado interno e nos outros países. Mercadinho, eu vou falar isso para vocês no final, acho que, se não me engano, é a última transparência, que é as nossas perspectivas para o futuro, mas nós temos, tanto no resto do mundo quanto no Brasil, boas perspectivas para o futuro, com o decreto do Bolsonaro e com a estrutura de distribuição que nós montamos no mundo inteiro. Então, a gente rapidamente vai aumentar essa participação no resto do mundo e no Brasil, o que vai diminuir a participação dos Estados Unidos, porém aumentando o volume.
O mercado interno, só para vocês terem uma ideia do potencial do Brasil, nós temos 740 mil policiais civis, militares, juízes, promotores. Por que a gente engloba tudo num pacote só? Porque todas essas categorias podem comprar direto da fábrica. Por isso que a gente engloba tudo numa categoria só. Nós temos 120 mil CACs, isso aí aumenta todo dia, hoje já deve estar 125 mil, 124, sei lá, porque todo dia aumenta, né? Nós temos 650 mil homens de segurança privada, e hoje nós temos um potencial público civil que a gente não sabe medir o tamanho, né? Com esses decretos do Bolsonaro, que ainda não estão regulamentados, daqui a pouco eu falo sobre isso também, mas isso aí tem um potencial civil que nós não temos ideia do tamanho. É muito grande, porque a venda de arma no Brasil era muito reprimida, os senhores sabem disso, principalmente a disponibilidade de calibres. Praticamente, nós comprávamos aqui no Brasil 38, 380 e 22, né? Então, isso vai mudar muito. Eu vou falar um pouquinho para vocês depois. O mercado interno, a mesma coisa, nós atendemos público civil, esportivo, policial e militar. Temos vários contratos policiais e militares no mundo inteiro, inclusive algumas polícias muito importantes, o que estão garantindo, digamos assim, a qualidade dos produtos nossos novos desenvolvidos. Então, eu já falava para vocês qual é a nossa estratégia, então, para os nossos mercados, para fora da companhia, né, saindo da parte operacional. Então, os novos decretos do presidente da República vão liberar para o civil vários calibres, 9mm, 357, 40, 45. Então, existe uma demanda reprimida, né? O sonho de todo brasileiro é ter uma 9mm e só podia comprar uma 380, de ter um 357. Quem é do ramo sabe que muita gente compra um 38 e aumenta a câmara lá, passa a câmara, abre a câmara para 357, por quê? Para ter o sonho de ter o 357. Então, nós entendemos que vai ter uma demanda bastante grande. Os decretos foram editados tem 60 dias. As portarias, segundo a DFPC, ontem ainda eu conversei com eles, devem sair na quarta ou quinta-feira da semana que vem. São 14 portarias que regulamentam os decretos do presidente. E, inclusive, nesse aspecto, tem uma pressão grande dos CACs aí, em cima das empresas, porque querem comprar sem autorização da fábrica, porque o decreto dizia isso, só que precisa regulamentar. E tem alguns CACs do Brasil que acham que a gente não quer vender, né? E aí culpam a companhia porque não está vendendo. Eu digo, não, a gente não quer vender, nós produzimos para guardar para a gente, é só para a gente. Nós somos assim, a gente gosta muito do que faz, então produz e não vende para ninguém. Nós não queremos vender. Mas não é que nós não podemos vender ainda com a nova legislação. Mas, assim, isso é uma promessa muito grande de aumento de vendas no mercado brasileiro. Nós, paralelo a essa questão de abertura do mercado, nós estamos desenvolvendo, foi um investimento grande que nós fizemos, nós estamos desenvolvendo um portal de relacionamento com os clientes, onde nós vamos conseguir amarrar do consumidor até o diretor da companhia. Então, nós vamos ter o consumidor, o balconista, o lojista, o dono da loja, todo mundo integrado com um programa de fidelidade, tipo esses cartões de crédito que você vai fazendo ponto e vai comprando, vai tirando mercadoria. Como a gente tem uma relação direta com o consumidor, no caso dos policiais, CACs, essas coisas todas, a gente tem um cadastro de todo mundo. Então, é um sistema grande, robusto, deve entrar no ar, já está no piloto agora, deve entrar no ar no final de setembro, segunda quinzena de setembro, onde a gente vai poder se comunicar com todo mundo. Então, eu vou saber que a pessoa comprou um 38, eu vou oferecer para ele um 9mm, eu vou oferecer para ele uma munição, no caso da CBC, vou dizer para ele que eu tenho uma assistência técnica para ele ir, eu vou dizer para ele que ele tem um instrutor de tiro, se ele quiser comprar uma arma, eu tenho um instrutor de tiro credenciado, um armeiro credenciado. Então, isso vai nos aproximar muito do consumidor, e isso, considerando uma possível abertura de mercado, é um diferencial competitivo muito grande. Nós temos no Brasil 1.200 lojas de armas. Nossas lojas de armas, clientes Taurus. Isso é um diferencial competitivo. Ninguém entra no Brasil e consegue capilaridade de um dia para o outro, né? Nós temos uma rede de instrutores de tiros credenciados, nós temos uma rede de armeiros credenciados. Toda a estrutura nós temos na mão. Quem entrar aqui vai ter que desenvolver tudo isso, né? E no mercado externo, eu já falava para vocês, nós estamos com uma equipe forte, reforçamos muito representantes do mundo inteiro.
uma estrutura bem agressiva, porque nós precisamos, agora que nós temos um portfólio de produtos completos, já, por que não fizemos isso antes? Porque nós tínhamos que completar o nosso portfólio de produtos. Agora nós temos e podemos agredir o mercado fortemente. Então, assim, a nossa expectativa é que o mercado mundial, a exceção, lógico, com os Estados Unidos, mas nós queremos aumentar muito a participação fora dos Estados Unidos. Bom, modelo estratégico. Isso aqui é o que eu mais gosto. Isso aqui vocês não entendem nada, mas eu sou apaixonado por isso aí. Eu vou pintar isso aí no chão da fábrica, no meio da linha de produção. Isso aqui é o que fez a diferença na Taurus. O que é isso aqui? É um processo de produção robusto. Então, eu costumo dizer, nós temos na companhia, quem já foi lá e conhece, nós temos uma linha de produção que não tem ferramenta. O nosso funcionário ele não tem interferência na montagem. Não tem ferramenta, não tem lima, não tem alicate, não tem martelo, ele não bate um pino na arma. Tudo são dispositivos pneumáticos e ele recebe um Lego e ele tem que montar o Lego. Se o Lego não funcionar, parou, não sai nada, não monta nada. Então, o que é isso? Esse processo de produção robusto, o que ele me garante? Primeira setinha lá em cima, estabilidade de produção. O que é isso? Todo dia eu faço 4.173 armas. Todo dia. Não é a média, é todos os dias. Por quê? Porque é um Lego. Ele vai fazer aquilo. O que eu entrego no final da linha? Um produto íntegro. Por quê? Porque não tem a interferência do funcionário. Ele não limou uma pecinha para encaixar na outra, nada, não tem, não existe ferramenta na linha. E eu sou tão obcecado por isso, que tem 15 dias a gente demitiu a hierarquia inteira de uma linha de produção, porque eu descobri que tinha um dispositivo na linha. O gerente, o supervisor, os assistentes técnicos e os assistentes de qualidade, que eu não sei como é que chama. Todos foram demitidos, todos. Porque eu descobri que na linha tinha um dispositivo que não foi a nossa engenharia de produto que tinha definido colocar ele lá. Então, nós somos obcecados por isso. Então, produto íntegro. E o quê? Um produto com custo baixo, com produtividade, porque eu não tenho retrabalho. Não tem retrabalho. E como é que o cliente enxerga isso? Do lado de cá. Estabilidade de produção, entrega rápida. Eu todo dia tenho a minha... Eu sei o que eu vou produzir hoje, amanhã, depois de amanhã. Produto íntegro é qualidade. Produtividade e custo, preço competitivo. Aí você vai dizer, pô, legal, é bom fabricar arma de fogo, vou fazer uma fabriquinha de arma. É legal, é fácil pra caramba. Muito fácil. O que você tem que ter por trás disso, do outro lado, aqui embaixo? Um processo de qualidade integrado. Porque imagina eu entregar para você um Lego defeituoso, com as peças tudo torta. Você não vai montar. Então, eu tenho um processo de qualidade que me assegura que todos os meus fornecedores são qualificados e que vão me entregar a peça correta, para que o meu funcionário possa montar o sistema e ir passando para frente. Nós temos a linha da G2C, que é a arma mais vendida no mundo, que fabrica uma pistola a cada 40 segundos. E não tem nenhum funcionário correndo, que nem o Charlie Chaplin, não tem nada disso. Eles ficam tudo tranquilo, cada um faz a sua operação, põe no container, joga para frente, o outro pega, passa, no final da linha, 40 segundos depois, cai uma pistola. Pronta, que vai para a linha de tiro e até ser embalada. Então, isso é o nosso processo de qualidade integrada. Bom, legal, bacana. Só isso? Não. Nós temos, do outro lado, um processo de logística que entrega a peça correta na hora certa. Porque vocês imaginam uma pistola, por exemplo, tem 100 e tantas peças. Imagina se na hora que o funcionário estiver montando o Lego, falta a mola. Para a fábrica. Então, isso aqui, esse desenho aqui, é o sucesso da Taurus em termos de operação. Eu, quando olho para a fábrica da Taurus, eu enxergo isso aqui. É isso que eu enxergo. E isso aqui, gente, eu repito para vocês, para nós é uma obsessão. Isso aqui tem que funcionar. Se não funcionar, nós vamos ter problema. Que foi o que a Taurus sofreu no passado. Nós não podemos voltar para trás, nós não podemos correr o risco, não é voltar, nós não podemos correr o risco. Essa aqui é a figura que eu mais gosto dessa apresentação toda. Bom, falando um pouquinho dos indicadores financeiros, para o Sérgio depois abrir para vocês,
2018, então, o que foi importante foi a renegociação com o sindicato. Nós alongamos o perfil da dívida, reduzimos custos em 120 milhões em 5 anos só de custo financeiro. Importante, hein? A Taurus não deve para ninguém. Era uma característica da Taurus. Eu lembro que, quando a gente chegou lá, tinha fila de fornecedores na frente da fábrica, dizendo: se você não me pagar, eu não vou te entregar. Está aqui no caminhão a mercadoria, eu não te entrego se você não me pagar. Arruma 50 mil, 600, 10 mil, não tem ninguém mais. Nós pagamos todos os fornecedores. Nós não devemos nada para ninguém. Isso aí é muito importante para que a gente tenha, de novo, aquela estabilidade de produção. Porque todo esse meu modelo aqui, se eu não tiver fornecedor feliz comigo, entregando peça certa, com qualidade, não adianta nada, né? E fizemos o nosso programa de aumento de capital. 2018. 2019, de novo, já falei, estamos orgulhosos de ter pago o primeiro muro, 75 milhões, quase que na sua totalidade gerado pela gente. E diminuímos drasticamente a despesa financeira do primeiro semestre de 18 para o primeiro semestre de 19. O Sérgio vai mostrar isso também em detalhes para vocês. Isso aqui, apesar de eu não gostar do quadro, é muito importante para a companhia, né? O outro quadro me empolga muito mais. Mas olha o que é produtividade. 2014 foi quando nós adquirimos o controle da companhia. Nós fabricávamos 145 armas homem ano. 145 armas homem ano em 2014. 2019, primeiro semestre, 426 armas homem ano. Ou seja, devemos passar 2018 pela produtividade nossa. Isso aqui é o resultado de tudo isso que eu estou dizendo para vocês, de tudo isso que eu falei para vocês. Um processo robusto, qualificação, treinamento das pessoas, essa obsessão por resultado, por limpeza, né? Lançamento de produtos, que faz parte do nosso modelo estratégico, aquele que eu falava para vocês. Não adianta você ser agressivo, ter um produto, ter preço, ter qualidade, e, nesse segmento nosso, não lançar novos produtos. Cor é importante, uma mira diferente é importante, uma empunhadura diferente é importante. Então, a gente lança todo dia tem alguma demanda nova dos Estados Unidos para a gente desenvolver. É quase um produto, um SKU novo por dia. 350, 356 dias, quer dizer, em dias úteis é muito mais do que um produto novo por dia. E a nossa consagração, né, que é o reconhecimento e admiração pela marca, aquilo que eu estava falando para vocês. Esse revólver nós lançamos em outubro do ano passado, e ele, em janeiro de 2019, ganhou o prêmio da NRA a melhor arma do ano na categoria de caça. Nesse revólver, nos Estados Unidos, um mercado extremamente competente, né? Temos outras coisas importantes com relação aos nossos produtos, né? Conquistas importantes, recordes importantes. G2C, a arma no modelo subcompacto, que é essa aqui, é a arma mais vendida no mundo, mais de 2 milhões. Eu vendo todo dia 2.250 armas. As 3 linhas de produção, Ricardo, G2C, as 3 linhas de produção fabricam 2.250 armas todos os dias. Todos os dias. E é a arma mais barata do mundo. Isso aí é fantástico. É fantástico. Para quem depende de volume, a Taurus é uma empresa de volume. Isso aí é fantástico. Vocês terem uma ideia, gente, eu repeti várias vezes dentro da companhia. No projeto de redução de custo dessa arma, tinha uma operação, que era o polimento do cano, que, se a gente alterasse o processo, a gente iria economizar 25 centavos de dólares. E aí você convencer o teu funcionário que é importante você fazer essa mudança por 25 centavos de dólares é difícil. Ele não pega 25 centavos de troco na padaria. E eu tenho que convencer ele que é importante implementar uma redução para economizar 25 centavos de dólares. Só que, se você pegar 25 centavos de dólares e multiplicar por 2.250 por dia, por 20 dias, por 12 meses, dava 150 mil dólares no final do ano. E foi dessa forma que a gente convence os nossos funcionários de que é importante reduzir 25 centavos de dólares. Isso foi no projeto de redução de custos da pistola. Nós temos também a TS9. A TS9, para nós, é a nossa Ferrari.
isso aqui é o que vai reconduzir a Taurus para a excelência. É uma arma operacional, uma arma policial, de percussor lançado, um projeto 100% Taurus, novo, não é cópia de nada, não se assemelha a nada. Ela é uma arma que foi desenvolvida para o emprego policial. E o que consagrou essa arma no mundo, a gente já exportou muito, mas o que consagrou essa arma, que depois nós vamos mostrar um vídeo para vocês, foi um contrato que nós ganhamos nas Filipinas, que já foi, inclusive, refeito 2 ou 3 vezes. O primeiro contrato foi 10 mil armas. O protocolo de aceitação da Filipinas, das polícias da Filipina, é o protocolo mais rígido do mundo. Isso é uma outra coisa que eu não falei aqui, que é importante. Nós desenvolvemos um protocolo Taurus de desenvolvimento. O que significa um protocolo Taurus de desenvolvimento? É um protocolo que é um guarda-chuva. Ele supera, ele cobre todas as normas internacionais, todas. Então, teste de queda. Qual é a maior altura e qual é o maior piso, o piso mais difícil para o teste? É da norma alemã. Então, nós vamos estabelecer isso como critério. Então, nós temos o nosso protocolo, ele cobre todos os protocolos mundiais. Isso, para nós, significa o quê? Que eu não sei para onde que eu vou mandar o produto que eu estou produzindo. Para onde mandar, ele vai atender a norma daquele país. Isso é muito importante. Então, essa arma, ela se consagrou por conta desses testes que a polícia da Filipinas faz quando vem aceitar. São 20 mil tiros, você pode ter até 120 falhas desde que a arma continue funcionando. Então, para quem é do ramo, aí sabe que se você corrigir a falha e ela continuar funcionando, você pode ter 120 problemas. Depois vocês vão ver o vídeo e vão ver a quantidade de problemas que nós tivemos nos testes e ela já veio aqui, quantas vezes, cara? 4 vezes. Ou seja, já submeteram... Isso depois de fazer todos os testes de queda, areia, menos 70 graus, mais 70 graus, sei lá, poeira, lama. Depois de tudo isso, ele pega uma arma e dá 20 mil tiros. Não tem que continuar funcionando, pode dar no máximo 120 falhas, e depois ele pega a arma e leva numa faculdade de Caxias do Sul e faz um exame metalográfico das peças. Se tiver qualquer rachadura, você foi eliminado. Tudo isso ele faz a cada aceitação que eles vêm fazer no Brasil. Já fizeram 4 aceitações. Depois eu vou mostrar, logo em seguida eu já mostro o vídeo para os senhores. Nós temos também uma plataforma nova, que é uma pistola, a TH9. A TH9 é uma arma com cão, é uma arma tradicional. Para quem sabe, quem é do mercado, não é um projeto inovador. Apesar de ser um projeto nosso, essa arma com cão não é inovador. O que tem de diferente nessa arma? Como a gente sabe que o brasileiro não faz manutenção, a gente sabe disso, nós criamos uma arma modular. Então, se você tem o desgaste de uma arma, quebra de uma peça, seja lá por qual motivo for, antigamente, numa pistola ou numa pistola com cão normal, você tem que tirar, trocar aquela peça, e se você botar uma peça nova num conjunto que já deu 15 mil tiros, por exemplo, você tem que ajustar. Na nossa arma, não. Essa arma ela tem 2 módulos, o módulo de disparo e o módulo central. Você tira o módulo, joga fora e põe outro módulo dentro. Acabou. Você não tem ajuste, você não corre o risco de um armeiro interferir naquele produto que foi construído de uma forma íntegra e ele vai lá e altera com a lima ou com alguma coisa e muda completamente a segurança da arma, o desempenho da arma. Então, essa é uma característica nossa. Temos o fuzil, que é um fuzil consagrado no mundo inteiro. Ele foi construído em cima da plataforma do M4. Isso foi uma opção nossa, porque a maioria das polícias no Brasil possuem uma R15, 2 ou 3, que foram apreendidos do tráfico aí, e algum juiz deu encarga para as polícias. Só que o grande problema é que eles não têm peça de reposição. Então, nós fizemos o projeto exatamente igual ao projeto M4, ou seja, as peças do nosso fuzil são intercambiáveis com qualquer fuzil M4 existente. Então, isso para as polícias do Brasil foi uma grande oportunidade de colocar de novo para a operação aqueles fuzis que estavam parados e estão comprando regularmente. E o maior cliente nosso no mundo é a Polícia Real de Oman, que comprou 10 mil unidades e colocou a nossa arma como a arma da Polícia Real de Oman. Ou seja, ela é uma arma padronizada. Qualquer compra para o futuro que Oman fizer, vai fazer, dessa característica de arma, vai fazer do nosso fuzil. Esse foi o que consagrou mundialmente o fuzil nosso. Aqui, só para conhecimento dos senhores, quando a gente fala de reconhecimento da marca, né? Então, em um ano, nós tivemos 48% a mais de visita do nosso Facebook,
3 vezes mais pessoas alcançadas, quase 1 milhão de pessoas, 19% mais de curtidas, né? O Instagram, que hoje está tomando conta aí também, 4 vezes mais seguidores, 232 mil seguidores. E isso aqui eu botei, isso aqui pode não parecer nada, mas os senhores sabem que a Taurus sofreu muito ataque no passado aí, e muita denúncia em tudo quanto é lugar e tal. Quer dizer, você hoje ter um conceito ótimo no Reclame Aqui significa que todos os clientes que um dia reclamaram da Taurus foram lá e mudaram de opinião. Nós não temos nada, nenhuma reclamação no Reclame Aqui, mesmo considerando o passado da Taurus, que não foi solucionado e que o cliente não foi lá e disse, não, eu agora estou satisfeito. Isso para nós é importante, por isso que eu trouxe essa informação aqui para os senhores. E para fechar, acho que é essa, né? Para fechar, se eu não me engano, deixa eu ver se eu não vou falar bobagem. É exatamente, para fechar a minha apresentação, isso aqui é a evolução da Taurus nos Estados Unidos com relação ao índice que mede o mercado americano, o índice NICS. Ou seja, de 14 a 18, o mercado americano cresceu, o mercado de armas americano cresceu 0,2%. Nós crescemos apenas 75%. Ou seja, nós saímos de 580 mil armas para 1.030.000 armas ano. Esse ano, esse primeiro semestre, o mercado caiu de 6.595 armas para 6 milhões, né? 234 mil. Nós aumentamos de 533 para 590, ou seja, o mercado cai e nós aumentamos 10%. Isso sem considerar que nós estamos reinventando a Taurus VSA. Ou seja, as mudanças todas que nós fizemos aqui no Brasil, nós vamos fazer lá também, principalmente em termos comerciais, de agressividade. Então, a gente tem uma perspectiva muito grande, e aí, depois, para encerrar a apresentação, eu vou fazer um overview rápido do que a gente pensa para o futuro nos segmentos no mundo inteiro, e vou falar um pouquinho de novo do mercado americano. Agora, eu quero chamar o Sérgio. O vídeo da pistola. Eu estou esquecendo dos vídeos, está vendo? Então, vamos ver se a gente consegue passar o vídeo aí. A PNP, Polícia Nacional das Filipinas, é uma das mais rigorosas do mundo. Ela acaba de adquirir 10 mil pistolas Striker TS9 de calibre 9mm. Para uma das melhores polícias do mundo, a TS9 Taurus também é a nova realidade em pistolas. Não é para menos. A Striker TS9 passou pelos mais duros testes, feitos pelos próprios policiais filipinos. 4, 3, 2, 1, go! Os testes realizados superaram em vários requisitos a norma internacional NATO AC 225. Foram 20 mil tiros disparados. Mais um reconhecimento. Uma das polícias mais exigentes do mundo agora também comprova a qualidade, a segurança e a confiabilidade da Striker TS9 Taurus. Taurus, 80 anos. Compromisso com a excelência. Bom, agora vocês sabem quantas falhas deu em 20 mil. 0 falhas. Podíamos ter 120. 0 falhas. Bom, Sérgio, a coisa chata agora eu deixo para o Sérgio. Depois de uma apresentação tão eloquente como essa, fica um pouco difícil para mim. Mas queria mostrar um pouco para vocês, antes de a gente falar dos números, falar um pouco de governança corporativa, né? Deixa eu me apresentar, sou o Sérgio Sgrillo, diretor financeiro de RI da Taurus. Então, falar um pouco para vocês de governança corporativa. Eu falo que a mudança da Taurus não foi só produtiva, não só foi financeira, foi uma mudança completa também de compliance. A Taurus hoje possui um conselho de administração com 5 conselheiros, 4 conselheiros independentes, possui conselho fiscal, uma diretoria totalmente profissionalizada, todos nós viemos do mercado, o Salésio tem 29 anos no mercado de armas. Em 2018, nós criamos um comitê de ética,
Dentro desse comitê de ética, um dos conselheiros participa do comitê de ética justamente para demonstrar toda a isenção desse conselho. Então, foi muito importante. Então, a Taurus passou por uma remodelação também de governança corporativa. Isso é importante porque dá segurança para quem quer investir na empresa. Então, é uma empresa que hoje tem os mais altos níveis de compliance hoje no mercado. E falando um pouco de responsabilidade socioambiental, é um tema que está muito em voga hoje em dia. A Taurus é uma empresa muito preocupada com as questões ambientais. Nós investimos mais de 10 milhões de reais numa central de tratamento efluente. Hoje nós somos referências no Rio Grande do Sul na questão ambiental. A FEPAM, que é o órgão local, costumeiramente leva outras empresas para demonstrar o trabalho que foi feito dentro da Taurus. Então, a Taurus é uma empresa também muito preocupada com as questões socioambientais. Então, é importante sempre a gente citar isso nas apresentações. E agora, indo para o Salésio considerar a parte chata, eu diria que é a cereja do bolo, né? Porque é sempre bom apresentar resultados bons, né? E tudo que o Salésio brilhantemente falou sobre a mudança na Taurus estão se traduzindo nos números. E é isso que é importante. Toda essa mudança que tu vê na empresa de processos, da melhora da marca, de crescimento do mercado, a cada trimestre a gente vê isso nos números da empresa. Então, é uma mudança que realmente está se refletindo operacionalmente e se refletindo nos números da empresa. O Salésio falou bastante de faturamento, mas eu acho que eu vou dar uma visão um pouco mais ampla, né, desde 2011, do primeiro semestre. Lembrando para todo mundo que em 2017 nós colocamos a unidade de capacetes como um ativo disponível para venda. Então, de 17 para 18, 19, não contemplam mais os resultados de capacetes nas nossas demonstrações financeiras. O que é incrível, porque tu olha de 2011 para 2019, o crescimento é muito grande, são mais de 185 milhões de reais, e nesse número tinha capacetes. Nós viemos de uma base muito forte de 2018, quem teve na PMEC aqui 2018 consegue ver, a empresa passou por um grande turnaround. Os resultados de 2018 foram surpreendentes, talvez para nós que estávamos dentro do negócio, não tanto, mas para quem não estava dentro da empresa, foram incríveis. Eu brinco, aqui está o pessoal do Sindicato de Bancos. Em 2018, quando eu apresentei o EBITDA, que era previsto de 60 milhões, numa reunião do banco, ninguém acreditou. Ninguém acreditou que a gente ia chegar a fazer 60 milhões em 2018. A gente fez 116. Então, nós viemos de uma base muito grande. E 2019 está conseguindo ser melhor. Nós conseguimos crescer 12,5% a receita líquida. O Salésio mostrou, o mercado americano caiu e nós subimos. Nós melhoramos os indicadores de venda em todos os mercados. Então, isso é uma mudança estrutural, novos produtos. Então, a empresa está fazendo a estratégia dela. Hoje, 84% do que a gente vende é para o mercado externo. Então, a Taurus é uma empresa praticamente exportadora. Então, olhando um pouco... Eu acho que essa questão do lucro bruto também é muito importante. Vocês estão vendo que a gente tem um crescimento muito agressivo na parte de vendas. Geralmente, quando tu cresce agressivamente nas vendas, tu acaba perdendo margem. Não foi o que aconteceu com a Taurus. A gente está conseguindo crescer mantendo uma margem bruta média entre 35% e 36%, que hoje em dia, comparado com as empresas de armas que divulgam resultados, é a melhor do mercado. Vocês podem entrar nas demonstrações financeiras das outras empresas que divulgam resultados, a nossa margem bruta é a melhor do mercado. Então, a gente está conseguindo crescer sadiamente, mantendo margem, não mexendo no pricing dos nossos produtos. O que está acontecendo? Cresce a receita e cresce a margem bruta. E o importante é que as despesas também são descendentes. Então, a gente está conseguindo crescer em venda, manter a mesma margem bruta e gastar menos. A gente teve um efeito da recuperação do PIS e COFINS sobre o ICMS, foi importante esse trimestre, mas, mesmo assim, as receitas, as despesas caíram muito. Então, uma receita maior, a mesma margem bruta, menos despesa, 6º trimestre consecutivo com EBITDA positivo. A gente até procurou no RI, a gente não encontrou 6 trimestres positivos na história da Taurus. Olha que a gente tentou se esforçar bastante. Não encontramos 6 trimestres positivos na história da Taurus. Então, isso o que demonstra? Demonstra que nossos resultados são resultados constantes. Vou beber uma água porque eu estou com sede. Então, existe uma estabilidade. Os resultados hoje da Taurus são previsíveis.
Eu brinco quando eu converso com os bancos, eu sempre, bem antes de acabar o trimestre, eu já consigo dar um panorama muito bom do que está acontecendo, porque existe uma previsibilidade muito grande naquilo que a gente está fazendo. E quando a gente vai para o semestre, aí eu acho que é importante. Foi o melhor semestre da Taurus. A gente chega no EBITDA de 94 milhões de reais no primeiro semestre. Então, eu diria que isso, eu brinco, é a cereja do bolo, né? Apesar do Salé José, que é a parte chata, eu diria que é isso que a gente quer ver. Tudo aquilo que a gente mostrou de ganho de venda, de novos produtos, está sendo refletido aqui. Então, vocês podem ver, comparado então com os últimos anos, 2015, 16, 17, então, é uma mudança extrema. E é uma mudança que a gente nota que está mantendo um padrão. Falando um pouco do resultado líquido, né? 2018 foi um ano muito bom, só que nós éramos muito cobrados ainda para a questão da empresa não estar dando resultado líquido. Nosso endividamento era muito alto, continua alto. Os custos financeiros da dívida eram realmente eram muito altos também no ano passado. Nós passamos pela renegociação com o sindicato de bancos, não só com o sindicato, o Paine também não está dentro do sindicato, mas também passou pelo mesmo processo de renegociação, que o Oronto Banco tinha uma participação importante dentro da empresa. E, como o Salés comentou, essa nova negociação gerou uma economia de juros de mais de 120 milhões em 5 anos. Isso é dinheiro que fica no caixa direto da empresa. E, então, com todas essas melhoras que nós tivemos em todos os indicadores, inclusive diminuindo o serviço da dívida, conseguimos, no primeiro semestre de 19, chegar com um lucro líquido de 47 milhões de reais. Esse gráfico é interessante porque ele é praticamente todo vermelho, né? Como eu sou gremista, eu prefiro o azul no final. Então, a Taurus está preparada para consolidar um novo padrão de desempenho, e essa é a mensagem que a gente quer passar para vocês. Falando um pouco da dívida, né? Eu brinco na entrada, antes da APMEC, quando eu falo com os investidores e com os bancos, a dívida é sempre um assunto principal, porque a empresa realmente melhorou todos os indicadores financeiros, mas a dívida ainda é uma dívida elevada. E eu estava conversando com alguns investidores antes aqui do evento, falando exatamente sobre isso, sobre a questão do curto prazo, né? Então, quando olha, a gente realmente conseguiu alongar a dívida, boa parte dela está para 2022, 2023, 2022 a gente tem o bullet da negociação do sindicato, mas aí tem questionamento de 2022, de 2020, desculpa, porque agora, nesse trimestre, a gente reclassificou o próximo muro do sindicato para o curto prazo. Então, todo mundo pergunta, não, mas como é que vocês vão fazer para honrar com 231 milhões de reais de dívida? Aí nós fizemos essa abertura, para deixar bem claro para vocês. Então, dos 231 milhões de reais que a gente tem de dívida, nós temos 109 milhões, que é o segundo muro do sindicato, que nós temos que cumprir o ano passado, e alguns outros empréstimos menores, que é BNDES, FINEP, que a gente paga já mensalmente, que nós vamos cumprir. O interessante é que 112 milhões desses 231 já estão praticamente arrolados. O que acontece? 38 milhões são um desconto de recebíveis que eu faço hoje aqui no mercado nacional. Então, essa é uma linha rotativa. Eu sempre estou vendendo e descontando recebíveis. Não vou ter problema com isso. E a segunda parte é justamente a questão da dívida do Paine. Como o Paine não tinha uma linha de longo prazo, como os demais bancos, nós criamos um contrato guarda-chuva, e dentro desse contrato guarda-chuva, o Paine se compromete a renovar os ACCs que a gente tem com eles no mesmo prazo do sindicato de bancos. Então, eu tenho ACC de 6 meses, quando vence o ACC em 6 meses, ele me faz um novo ACC com 99% daquele valor, fica com 1% como principal. Então, esse valor já está renegociado. Então, é uma situação muito mais confortável do que parece. Olhando todo esse valor, o que a empresa tem que trabalhar, e como o Salés falou, já estamos pensando nisso para o ano que vem, com a questão dos ativos que nós temos disponível para venda, é o sindicato e esses pequenos empréstimos, como o BNDES e FINEP, que nós não vemos um grande problema para cumprir durante o ano de 2020. E só falando também, voltando ao endividamento, outro ponto positivo, apesar da apreciação do dólar, comparado com o primeiro semestre de 18 quanto o primeiro semestre de 19, a gente tem uma queda na dívida.
fazia um bom tempo que a Taurus não apresentava uma queda no endividamento. Isso a primeiro pagamento de parcela do sindicato foi muito importante. Se eu não me engano, posso estar errado, mas de grandes bancos, acho que desde 2013 que a gente não pagava um principal, a gente vinha rolando essas dívidas. Então, agora, a estratégia de desalavancagem da empresa está funcionando. E, como o Salésio falou, é importante, nós conseguimos pagar o primeiro muro da negociação dos bancos e não precisamos ainda nos desfazer dos 2 ativos que estão disponíveis para venda. Então, quando tu compara a situação com 2018, ele é muito mais confortável, porque eu tenho uma dívida menor com a mesma garantia que eu tinha no ano anterior. Então, existe uma tranquilidade operacional na empresa por causa disso. A gente tem como cumprir com a dívida da empresa. E outro fato interessante que eu trago é que hoje 84% da dívida está em dólar e 84% da receita também é em dólar. Então, é sempre importante mostrar isso. A nossa dívida é em dólar, mas também a gente tem uma venda muito grande em dólares. E agora, vou passar para o Salésio para ele finalizar a apresentação. Muito obrigado pela presença de todos. E, como o Salésio falou, estamos abertos a receber todos na Taurus. Muitos investidores têm ido visitar a empresa nos últimos anos. E eu convido todos aqueles que tiverem interesse a falar com o Ricardo, do RI. A gente vai ter o maior prazer de mostrar toda essa mudança lá. Eu diria que é impactante quando a gente vai na empresa. É diferente eu ou o Salésio falando aqui. Quando tu vai na empresa e sente o clima positivo na empresa, as pessoas que visitaram a empresa estão todas concordando. Quando tu vai na empresa e vê o clima positivo, tu vê tudo isso aqui que a gente está mostrando realmente na prática. Então, eu convido a todos que tiverem interesse, o Ricardo do RI está ali, eu e o Ricardo, que é o diretor de fábrica, teremos o maior prazer de receber todos na Taurus para demonstrar tudo isso. Muito obrigado pela presença e vou deixar vocês com o Salésio. Bom, só mais 1 hora de conversa, é rapidinho, você pode ficar tranquilo, não vou me estender mais do que 1 hora. Não, eu queria só dar uma visão para vocês de como nós estamos enxergando o futuro, considerando agora da Taurus para fora, né? Porque, de novo, eu não tenho dúvidas que o que nós fizemos em termos operacionais, em termos da operação da companhia, é uma coisa que já permeou a companhia, sempre tem melhorias. Todo dia a gente faz uma melhoria. Mas voltar para trás a gente não volta mais. Isso é fato, né? Se eu descobrir um dispositivo na linha, eu mando todo mundo embora. Eu sou meio maluco, mas eu costumo dizer, eu não ia dizer isso aqui, mas eu vou dizer, eu costumo dizer que eu sou maluco, mas eu não tomo remédio, ou seja, a chance de melhorar é 0. Eu vou continuar assim. Então, a gente é obcecado e não deixa ninguém atravessar o nosso caminho lá dentro. Então, a operação está, digamos assim, concretizada, todas essas mudanças e esse modelo de gestão por processo e projeto, né? O que é processo? Processo é processo, todo mundo sabe o que é. Se você tiver que fazer alguma coisa fora do processo, você tem que mudar o processo. E aí continua de novo fazendo o processo, e assim por diante. Isso tudo lá na Taurus é processo. Até para fechar o mês, tem um processo. No 5º dia útil tem que estar entregue os resultados, tem um processo. Tudo é processo. O que é projeto na Taurus? É tudo aquilo que tem uma inovação. Então, tudo que tem uma inovação, que traz algum benefício para os processos, a gente faz um projeto. O que é um projeto? Envolve todos os funcionários da companhia, todos não, funcionários dos departamentos, todos envolvidos, cria-se uma equipe de projeto, um gerente de projeto e um sponsor de projeto. Não fui eu, hein? E isso, depois de implementado esse projeto, ele vira um processo e entra no dia a dia da companhia. Esse é um modelo que nós adotamos na Taurus. E isso é muito claro para dentro. Bom, o que eu queria dar para vocês é como a gente está enxergando a Taurus para fora. Os senhores sabem, nós temos um estudo na Índia para fazer uma joint venture com uma empresa local para a fabricação de fuzil e pistolas. É um negócio muito grande, é um projeto Make in India, ou seja, é um projeto que, ao longo dos 5 anos, você tem que estar com a fábrica 100% produzindo na Índia. Eu não sei se os senhores já tiveram alguma relação com a Índia, relação comercial com a Índia. Não é fácil, é bem complicado, mas a gente está bem avançado. O Sérgio, inclusive, esteve lá tem 1 mês, mais ou menos, né, Sérgio? 2 meses? Já fez isso, tudo isso? E a gente está muito adiantado nisso. O que basicamente depende é de uma licitação que vai ocorrer no governo, e se isso acontecer, obviamente a joint venture vai caminhar.
É um negócio muito grande. Só para vocês terem uma ideia, a Índia tem 1.600.000 policiais, 7 milhões de segurança pública, de segurança privada, perdão, de homens de segurança privada. Então, o mercado é assim, é enorme, infinito. Então, isso para nós entendemos que, em dando certo, muda a companhia muito. Esse é o negócio da Índia. No Brasil, de novo, pela primeira vez, nós vamos poder oferecer aos nossos clientes brasileiros o nosso portfólio de produto. Parece uma coisa incrível, mas, pela primeira vez, eu vou poder vender no Brasil, a população, 9 milímetros, 40, 45, 357. Então, as perspectivas do Brasil são ótimas. Quer dizer, tudo que os brasileiros quiserem comprar, nós vamos entregar. E não esqueçam vocês que a gente fabrica aqui 1 milhão de armas por ano, 5.000 por dia. Ou seja, pode comprar 5.000 por dia que nós vamos entregar. Isso aí, o resto do mundo. O resto do mundo a gente vai dobrar a capacidade nos Estados Unidos, então não vai faltar arma, podem comprar à vontade. Então, assim, as perspectivas para o mercado brasileiro são ótimas, em todos os sentidos, né? Nós vamos inaugurar uma nova fase no Brasil, o que é muito importante. Nos Estados Unidos, além de a gente duplicar a capacidade lá, nós estamos reestruturando toda a operação nos Estados Unidos, de novo, apesar da Galeazzi, né? Então, nós estamos reestruturando toda a operação lá nos Estados Unidos. Isso faz com que a gente vai crescer muito mais, a gente vai aumentar muito mais a nossa participação do que vocês viram aqui nesses últimos anos. E o resto do mundo, de novo, nós vamos colocar em prática tudo aquilo que a gente criou em termos de estrutura de exportação. Então, o nosso diretor de exportação, inclusive, não está aqui, porque ele está em Angola, cuidando de um negócio grande lá, e nós temos uma estrutura no mundo inteiro, nós queremos aumentar muito a participação da Taurus no resto do mundo. Por que agora? Porque agora nós temos um portfólio de produtos completos, seja para o público civil, militar, policial, para quem quer que seja. Então, essa é uma visão, digamos assim, do que nós entendemos de que serão os próximos passos da Taurus. Bom, antes de agradecer, nós temos agora a PIBEC aqui, né? Obrigado, Salésio. Obrigado, Sérgio, pela apresentação, por esse momento que a empresa está passando. E esse é o momento que a gente agradece a parceria. E a empresa recebe aqui o selo Solidariedade pelo 2º ano consecutivo para trazer esse novo momento da empresa e ter escolhido aí a PIMEC São Paulo como meio para se comunicar com os profissionais, os analistas de investimento. Então, agradeço e parabenizo a empresa por esse momento e entrego o selo Solidariedade 2 anos para o Salésio aqui. Parabéns. Tem. Agora vamos começar a sessão de perguntas e respostas, a principal parte da reunião. Aquele lembrete que a gente sempre faz, por favor, profissional ou analista se identifique, duas perguntas por vez. Eu só queria registrar aqui a presença do Luiz Fernando Lopes Filho, representando a PIMEC Rio aqui, a Eleven, a Casa de Análise. É um prazer a gente recebê-los aqui. Sejam muito bem-vindos. Tá, então, vamos passar para a sessão de perguntas e respostas. Bom dia a todos. Luiz Afran, investidor e praticante de tiro esportivo. Salésio, obrigado pela oportunidade e pelas considerações aí. No caso, eu estou focando muito em mercado internacional. Tá? No caso, Índia seria uma operação para desenvolver produtos internamente. Perfeito, entendi. Mas existe em relação a outras operações no mundo, existe uma proposta bastante agressiva dos concorrentes on the world, no caso, né? Seriam Glock, CZ, Sig Sauer e Kalashnikov. Qual seria a estratégia da Taurus para, sei lá, competir com esses players, no caso? No caso da Índia, a estratégia nossa foi a escolha do parceiro local. Nós temos a escolha, a gente não pode abrir isso, mas é uma fábrica muito importante no cenário mundial, é uma indústria metalúrgica, só que eu posso falar para os senhores, muito importante do mercado mundial. Então, assim, a gente acha que o nosso diferencial para ganhar é exatamente a escolha do parceiro. Tá? Perfeito. Uma segunda questão breve. No caso de... Você falou muito em inovação, tá? Dentro desse ecossistema de inovação, a gente não pode excluir as startups.
Qual seria a interação com as startups no caso da Taurus? Obrigado. Em startup, tu fala desenvolvimento de novas tecnologias. Inovação aberta, tá? Para esse tipo de produto. Bom, vamos lá. Nós temos duas parcerias. Bom, em primeiro lugar, apresentar, meu nome é Ricardo Machado, sou diretor de operações industriais da Taurus. Bom dia a todos. Nós temos duas parcerias com duas universidades federais aqui do Brasil, Rio Grande do Sul, logicamente, e também Santa Catarina. Nós temos hoje dois projetos vigentes, um de desenvolvimento de tecnologia de superfícies, onde a gente tem trabalhado muito em tecnologia de aumento de resistência a desgaste e corrosão, no intuito de lançarmos no mercado armas premium, armas com nível de resistência a diversos ambientes agressivos e também aumento de resistência à endurance. Uma arma que, por exemplo, a Striker, a gente já tirou mais de 50 mil disparos com a mesma arma. Esse teste com as Filipinas, pelo protocolo do cliente, são 20 mil disparos, mas essa arma já foi levada a mais de 50 mil disparos. Então, isso mostra o aumento. E no Rio Grande do Sul, a gente tem parcerias de diversas frentes, desde materiais, análises de diversas formas e algumas especificações de alguns clientes que nos pedem algumas análises e a gente utiliza, certo? E, logicamente, os Estados Unidos, nós temos todo um time nos Estados Unidos que também trabalha com laboratórios e universidades que nos prestam assessoria quando a gente tem alguma necessidade específica. Perfeito. Obrigado. Bom dia. Obrigado pela brilhante apresentação. Meu nome é Roberto Risque, eu sou investidor. De vez em quando dou uma ligada lá no RI da Taurus. E, sempre bem atendido, pergunto o seguinte: se existe algum benefício fiscal na fábrica americana, que além do custo que eles bancaram, né, da montagem da fábrica e construção, se existe algum ganho fiscal. E queria entender também se existe a expectativa de alguma mudança na questão do porte de armas, se a gente tem a expectativa que possa ser aumentado o rol de pessoas que vão ter direito a porte de arma, né? Porque, pelo que eu entendi, é só a posse de armas que a gente está considerando como um ganho, seria o aumento dos tipos de armas que as pessoas poderiam ter aqui no Brasil. Bom, obrigado, Roberto, né? Obrigado. E obrigado por ligar no RI. Não deixa a gente sozinho, ligue sempre. Porra. Bom, com relação ao porte, tem no decreto algumas categorias que vão automaticamente ter direito ao porte. Ter direito significa... O que significa? Porque, assim, na legislação brasileira, a posse é um direito. O porte você requer, né? Então, tem algumas categorias que o decreto do Bolsonaro está dizendo que não. Você, por ser, por exemplo, advogado, você tem o direito ao porte. Basta você cumprir com todas aquelas obrigações. Então, tem caminhoneiro, advogado, tem uma série, abriu muito o leque. Acho que isso, minha opinião pessoal, acho que isso vai ter problema para passar isso no Congresso, vai ter algumas resistências. Agora, assim, para o nosso segmento, é importante vocês entenderem que o porte não é vital. Para aumento de venda é a posse. A posse é que o porte, para nós, não muda a nossa vida. Tá? O que muda a nossa vida é a posse, é a compra. E isso, hoje, em sendo regulamentados os decretos, não tem mais a discricionalidade do delegado, que era o que dava problema até então. Quer dizer, além de aumentar muito a questão dos calibres, limite de armas, essas coisas todas, acabou com a discricionalidade do delegado. Ele não pode... Posse, ele não pode negar. Se você cumprir com tudo, ele tem que autorizar. Então, a gente não se preocupa muito, enquanto empresa, com a questão do porte, porque realmente não é, para o nosso negócio não é importante. Importante, sim, é a posse. Ok? Com relação à Geórgia, não sei se você quer responder. Posso, claro. Falando um pouco da Geórgia, sim, nós temos benefícios fiscais na Geórgia. A construção da planta foi cerca de 21 milhões de dólares. Os outros 21 milhões de dólares, boa parte vem de incentivos fiscais que a gente vai ter nos próximos 30 anos, dados pelo governo da Geórgia. Então, sim, existe uma questão forte de incentivos que o governo da Geórgia está dando para a Taurus.
Luiz, acionista, muito obrigado pela brilhante, muito boa apresentação. Ô, Salésio, me causa uma certa espécie. Vocês têm um estudo de mercado, porque a produção de vocês é uma coisa impressionante, né? E se vocês fazem um estudo de mercado, como é que está essa aceitação da produção Taurus? Bom, primeiro, obrigado pelos elogios. Eu vou até levantar em respeito a você. Você levantou, vou levantar para responder você. A gente, evidentemente, tem as nossas pesquisas, tem toda a nossa equipe comercial que transita. A gente tem algumas empresas especializadas nos Estados Unidos, já que os Estados Unidos é o nosso maior mercado, né, que avaliam o quanto o nosso produto é aceito ou não, quais são as dificuldades e tal. Isso é fato, inclusive, nos últimos 2 anos. Uma coisa que aumentou muito nessas pesquisas que a gente faz é a confiança no nosso produto. Isso aí é claro. Qualquer pesquisa que a gente faz hoje nos Estados Unidos, o que na Taurus mudou? A percepção de qualidade. Isso aumentou muito. Então, é óbvio que, como a gente tem uma empresa focada em cima de um mercado, que é para todas as empresas, vocês podem estar pensando, pô, mas a Taurus depende 80% do mercado americano. Todas as empresas de armas do mundo dependem 60%, 70% do mercado americano. Todas. Nós precisamos diminuir 10% a dependência do mercado americano, aumentando o resto do mundo e o Brasil. E nós temos possibilidades para isso. Agora, isso é uma preocupação muito grande para a gente, porque todo esse parque fabril, fabricando 4.000 armas aqui, mais 1.000 nos Estados Unidos, qualquer ruído para nós seria um desastre. Agora, não existe nenhuma expectativa a curto, médio prazo de que isso vá mudar. Isso seria uma catástrofe para todas as empresas de arma do mundo. Quer dizer, não existe. O mercado americano, você vê que ele está estável e é um mercado de 15 milhões de armas por ano. Quer dizer, nós estamos aí com a capacidade instalada a partir de janeiro de 1.800.000, ou seja, 10% do mercado americano. O que, para nós, não é nenhuma preocupação. Ok? Salésio, bom dia. Você já me conhece. Sim. Eu, provavelmente, ainda obsessivamente, a exemplo de você, continuo tentando chegar nos 10% de participação. Tá certo? Mas eu gostaria de comentar a respeito de um assunto muito importante. Em 1972, já economista, evidentemente, eu concluí, através de estudos, de que a nossa previdência era uma previdência que não se sustentava. Naquela ocasião, eu tentei, por inúmeras formas e de inúmeras maneiras, tentar criar uma previdência que fosse sustentável. Eu consegui criar essa previdência sustentável através do quê? Através do investimento em ações. Muito bem. Para que nós tenhamos condições de integrar a Taurus dentro desse critério de previdência sustentável, é importante que ela distribua parte dos seus resultados. E parte dos seus resultados, evidentemente, terão que ser através do quê? De juros ou de dividendos. Como você brilhantemente colocou tudo que nós tivemos a oportunidade de ver, mas não colocou nenhum projeto de contemplação dessa previdência sustentável, eu gostaria de saber se a empresa tem alguma política de distribuição de dividendos em mente que possa se integrar a esse novo assunto, né, de previdência sustentável, porque, de qualquer maneira, a gente percebe que o aplicador brasileiro ele está aprendendo que nós não devemos nos basear apenas e tão somente e lastrear a nossa preocupação na previdência insustentável. Então, hoje ele busca a previdência sustentável e eu não vi outro caminho de sustentabilidade em termos de previdência a não ser o caminho das ações. Então, eu gostaria da sua interpretação aí no que diz respeito à perspectiva, né, para todos aqueles que, como eu, têm um DNA do dividendo em seu corpo, tá bom? Bom, primeiro, obrigado pelos elogios. E eu faço votos que você não chegue só a 10, não, que você passe dos 10. A gente vai torcer por você sempre. Essa questão do dividendo, aliás, eu lembro que em dezembro, dia 14 de dezembro, você também me colocou nessa situação. Eu vou te responder o seguinte: nós não temos ainda um plano claro para isso. Isso está no nosso radar.
existe, o Sérgio pode tecnicamente falar, mas a gente quer ter isso bem claro na companhia. Tínhamos diversas outras prioridades, agora eu acho que a gente já pode começar a pensar em algo nesse sentido. Eu vou só pedir para o Sérgio, que é da área aí, falar um pouquinho do que pode ser feito. Muito obrigado pela compra de ações sempre e por essa obsessão pelas ações. Eu fico muito agradecido, sou um admirador, particularmente sou um admirador seu, você sabe disso. Falando da questão de dividendos, a gente comentou na APIMEC passado, sempre lembrando que tem essa questão do patrimônio líquido negativo da Taurus, que a gente tem que reverter o patrimônio líquido para começar a pagar dividendos, né? Que é um patrimônio líquido substancial, foi gerado pelo passado. Então, o que acontece? A gente chegou a dar uma olhada na questão de políticas de dividendos. A Taurus tem uma política agressiva de dividendos. Ela paga pelo menos 30% do lucro líquido em dividendos. Então, é uma política agressiva. Eu acho que a grande questão, a gente vai ter que olhar muito isso no futuro, até porque ainda estamos um pouco longe desse horizonte, mas a gente considera que 30% é uma remuneração agressiva. Por exemplo, se hoje a empresa tivesse uma situação não com um PL tão negativo como nós estamos, esse semestre já poderíamos pagar dividendo. Então, acho que com toda essa reestruturação da empresa que a gente está falando, a melhora dos resultados financeiros e econômicos, a questão da diminuição da dívida, a questão da redução do PL, a questão dos bônus de subscrição das ações, o aumento de capital, a gente ser bem-sucedido. Então, eu diria, num médio espaço de tempo, a gente consegue reverter esse PL negativo e a empresa vai voltar a pagar dividendo. Eu não tenho dúvida nenhuma quanto a isso. Antes de passar a palavra para ele, para fazer mais uma pergunta, só queria lembrar do questionário. Tá? Vocês receberam na entrada um questionário de avaliação para ser entregue no final, que vai ser avaliada o resultado da companhia, a reunião, e a companhia pode aí concorrer ao prêmio a APIMEC Melhor Reunião do Ano. Eu só queria antes fazer uma pergunta. Nesse momento que a gente tem a oportunidade, a companhia vai ter a oportunidade de oferecer 100% do portfólio para o Brasil. E o Brasil, por anos e anos, teve uma filosofia, uma política de não armamento. Como é que vocês têm intenção de fazer alguma coisa institucional em função disso? O brasileiro estaria em condições já de atender essa oferta, há demanda para isso, sem necessariamente fazer uma mudança dessa filosofia que o brasileiro tem, ou isso não há problema? Por favor. Essa questão da corrida armamentista, para nós, é uma preocupação muito grande, né? Porque nós não temos a cultura ainda, com exceção dos estados do sul do país, onde toda a família tinha uma arma longa de caça e tal, e no norte, onde ninguém sai para a floresta para seringueiro, lá os seringueiros não saem para a floresta sem uma arma na cintura, no ombro, né? Fora isso, nós não temos uma cultura armamentista. Então, isso nos preocupa. Eu tive, inclusive, recentemente em Brasília, existe uma frente parlamentar no Congresso que chama Frente Parlamentar Armamentista, e nós temos uma ideia de trabalharmos junto para criar um instituto para essa frente parlamentar, para cuidar dessa questão institucional, de palestras, material institucional. Apesar de que a Taurus hoje, o site dela, a nossa preocupação é muito grande com relação ao uso da arma, normas de segurança, essas coisas todas. Nós temos uma rede de instrutores credenciados no Brasil inteiro para qualificar, porque assim, o que é bom na legislação brasileira é que você precisa fazer um curso para poder comprar uma arma de fogo. Então, o que nós queremos é qualificar esses instrutores para que a pessoa que adquire uma arma de fogo ela saia de lá com todas as informações básicas necessárias para evitar um acidente, né? Diferente, inclusive, de alguns profissionais do segmento que acabam cometendo erros gritantes por falta de treinamento. Então, isso realmente é uma preocupação, além da nossa responsabilidade com relação aos manuais, vídeos, disponibilizar nas redes esses cuidados. A gente está trabalhando numa equipe de instrutores de tiro e, agora, recentemente, nesse possível instituto que a gente vai patrocinar, a CBC e a Taurus patrocinariam esse instituto,
ligado à frente parlamentar armamentista para que os próprios deputados, os próprios políticos pudessem criar esse conceito de cuidados e de responsabilidade com a arma de fogo, né? Bom dia a todos, bom dia, Salésio, Sérgio, Ricardo, bom dia, pessoal. Carlos Daltoso, da Eleven Financial. Eu tenho duas perguntas, né? Primeiro, parabéns pela apresentação e, principalmente, por essa virada da companhia, né? De revitalização da companhia, pelo árduo trabalho, e parabéns para vocês. Tá? A primeira pergunta, Salésio, você colocou muito bem o guarda-chuva de protocolos, né? Que atendem os mais rigorosos processos ali de verificação no mundo. Impressionante ali o vídeo da polícia das Filipinas, mas a Taurus não atende a polícia de São Paulo, né? Queria que você falasse um pouco mais sobre isso, o que acontece. Tá? Depois eu faço minha segunda pergunta. Bom, eu, como falava para vocês, São Paulo é um problema. Nós temos uma relação difícil com o Estado de São Paulo. E eu diria para vocês, como São Paulo tem assuntos judicializados, eu não gostaria de entrar no detalhe, porque a gente não comenta assuntos que estão judicializados, né? Mas, assim, eu diria para vocês que São Paulo é uma questão de tempo. Eu ontem mesmo tive uma reunião importante num órgão de segurança pública, e eu dizia o seguinte: as pessoas passam, as instituições permanecem. Então, é uma questão de tempo, São Paulo. Meio que essa coisa pessoal, essa birra pessoal, isso tem que acabar. E isso acaba com as pessoas. A instituição continua. Tanto a Taurus quanto a CBC foram parceiras de São Paulo durante anos. Hoje, a CBC ainda treina de graça os policiais do GAT, do GER, do COT, da Polícia Civil, da Polícia Militar de São Paulo. Treinamos de graça lá no nosso centro de treinamento. Isso independente dessa relação conturbada que nós temos hoje com a PM. Nós continuamos fazendo isso em prol dos policiais e em prol da instituição. Então, o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: as pessoas passam, as instituições ficam. Então, é uma questão de tempo. Ok? Ok. Segunda pergunta para o Sérgio. Tem todo o desenvolvimento da fábrica na Geórgia, né? Deve entrar em operação full ali em 2020, mas eu queria saber do impacto de variação cambial. Quando o dólar a 4,20, qual é o impacto ali na DRE da Taurus? O dólar tem um impacto significativo dentro da operação da empresa, né? Tanto na dívida, no endividamento, quanto no resultado. Como vocês podem ver, o endividamento e o resultado, as proporcionalidades são muito parecidas, né? Mas, como a gente tem hoje, olhando o processo produtivo da Taurus, somente 10 a 5% do que a gente usa de matéria-prima é importado. Então, tu pode imaginar, se o dólar sobe, a relação é diretamente proporcional à subida do resultado. Então, o dólar mais alto, com certeza, favorece muito uma empresa que é exportadora e que realmente tem praticamente 99% dos seus custos em reais. Principalmente no curto prazo. Meu nome é Marcelo, eu sou investidor da Taurus. Eu queria fazer duas perguntas. A primeira é quanto que está avaliado o terreno de Porto Alegre e a fábrica de capacetes, se já tem alguma negociação em andamento. E outra é como é que funciona essa estrutura comercial para venda para outros países. Se é uma empresa terceirizada, se são funcionários Taurus, comissionados, como é que funciona isso? O dos ativos, vocês podem olhar nas DFs, o terreno é avaliado com um valor de mercado de 50 milhões de reais e a unidade de capacetes entre 90 e 100 milhões. Isso é o que a gente tem divulgado e que está nas nossas demonstrações financeiras. Entre 90 e 100, entre 90 e 100. Entre 90 e 100 milhões. E o Porto Alegre, 50 milhões de reais é a avaliação. Como eles são dois ativos disponíveis para venda, eles estão separados nas nossas DFs, então é bem claro o valor de avaliação lá e é aberto, é público para todos. A gente chegou muito próximo do terreno de Porto Alegre, realmente, de executar a venda no primeiro trimestre, mas a questão é que o mercado imobiliário no Rio Grande do Sul, principalmente em Porto Alegre, deu uma desacelerada muito grande, muito grande. A gente estava com uma expectativa muito boa no começo do ano, tanto que no começo do ano a gente teve diversos interessados, e a gente teve agora um período, acho que é o terceiro ou quarto mês, que o preço médio dos imóveis cai em Porto Alegre.
Então, vocês imaginam que para alguma construtora fazer um investimento nesse momento é um pouco mais complexo. Mas a gente tem conversado, a gente tem 2 interessados falando sobre a área, e capacetes também, a gente está conversando, a gente não pode ainda abrir, mas existem conversas, a gente tem uma empresa que está fazendo o M&A de capacetes, então existem conversas correndo por aí, e a gente está bem confiante que até o próximo muro a gente seja capaz de vender isso. Esperamos, se a economia ajudar um pouco a gente nesse segundo semestre, eu tenho certeza que o terreno de Porto Alegre a gente vai encontrar um interessado. É uma área, quem conhece Porto Alegre, é uma área muito boa, são 30 metros quadrados, numa região que tem crescido muito, não existe outro terreno igual na região, desse tamanho, ele é praticamente um quarteirão inteiro, então, para o empreendimento imobiliário, é muito bom. Então, a gente realmente acredita que agora a economia melhorando um pouco, o mercado imobiliário melhorando um pouco em Porto Alegre, as construtoras vão ter um apetite um pouco maior pelo terreno. E é claro que também a gente está tendo uma posição importante de não se livrar do ativo, né? Não fazer uma venda forçada. Como a gente apagou o primeiro muro agora, em 2018, e o próximo muro é apenas em junho de 2019, desculpa, pagamos em 19, o próximo muro é de 2020, não existe a necessidade de eu também fazer uma venda forçada agora. A gente também tem que preservar um ativo importante da empresa, que é esse terreno. Bom, com relação à exportação, nós temos uma estrutura fora dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, nós temos a empresa nossa lá, né? Fora dos Estados Unidos, nós temos um diretor comercial, uma equipe interna nossa de vendedores, executivos de vendas que viajam o mundo inteiro, isso para atender governo. Para atender a venda civil, a gente tem representantes, distribuidores locais. Então, na maioria dos países, nós temos um agente local que faz a intermediação dos negócios nossos. Então, assim, governo e segurança pública, a gente atende direto com a nossa equipe. E o mercado civil com as estruturas locais, que são contratadas, tudo, não tem contratos, é tudo oficial. Bom dia, Felipe Ruiz, acionista da companhia. Antes de mais nada, parabéns pela apresentação. Muito obrigado, Salésio e Sérgio. Sérgio, você falou bastante sobre os muros. Eu queria falar sobre a forma de ultrapassar esses muros, talvez. A gente sabe muito bem que a companhia tem um processo de capitalização em andamento, e eu queria que você falou brevemente, quando você estava elaborando sobre outro tema, queria que você pudesse dar uma atualizada um pouco mais sobre como está andando esse processo, quais os próximos passos, o que efetivamente já entrou no caixa da companhia e o que os acionistas podem esperar disso como um todo. Obrigado. Claro. Então, falando um pouco do processo, falar só um pouco, vamos começar pela Série A, que já se encerrou. A Série A entraram 56 milhões de reais no caixa da companhia, se encerrou em maio desse ano, então foi um sucesso, porque foi muito curto o espaço de tempo, né? Eu falo, essa operação foi uma operação muito importante para a companhia, só que nós tivemos que fazer ela num curto espaço de tempo, e foi realmente, algumas pessoas até questionaram sobre a operação, a gente teve que ser muito rápido. Foi importante, nos ajudou a pagar o muro, e a Série A foi concluída com 56 milhões. O que aconteceu depois disso, vocês devem ter visto, a gente fez internamente uma discussão muito grande e achamos que estava um pouco pesado as séries estarem muito próximas. A próxima série venceria em junho de 2019, com um preço de exersão de R$6. Então, por toda a questão também política, a ação é muito influenciado pelo noticiário político, eu estava comentando isso muito. É importante agora, esse tipo de reunião, que as pessoas estão começando a olhar muito o fundamento da empresa. A empresa passou quase um ano vivendo, a ação da empresa vivendo do noticiário político. Então, saiu uma notícia, a ação subia 10%. Saiu uma notícia, a ação caía 20%. Isso, para a empresa, não é positivo. Por quê? Porque as pessoas acabam esquecendo um pouco os fundamentos, que estão melhorando muito, e acabam indo muito para o lado especulativo. Então, tu tem aquele cara que faz day trades, é o cara que vai ficar 2, 3 dias com a ação. Não é o tipo de investidor que a gente quer, que é um investidor de longo prazo, que acredita no projeto. Isso é um projeto. A empresa, hoje, eu diria que o projeto iniciou em 2015, 2018 ele se consolida,
E hoje existe um projeto dentro da empresa, uma visão de empresa. O Salésio mostrou a visão muito clara que a gente tem de processos, do que a empresa quer, e os fundamentos têm acompanhado. Então, durante muitos trimestres, ninguém acompanhou nada de fundamento. Era incrível, a gente passava um press release, passava o resultado e as pessoas perguntavam muito mais sobre política, sobre o resultado da empresa. Então, o que a gente pensou? Realmente, o mercado está demorando um pouco mais para assimilar toda essa mudança que a gente está tendo dentro da empresa agora e não está olhando muitos fundamentos. Então, para não prejudicar esse problema de capitalização, que é tão importante para o futuro da empresa, nós acabamos prorrogando os bônus de subscrição por 2 anos. Então, a próxima série, que vencia em junho de 2019, ela foi para 2021. A que vencia em outubro de 19 para outubro de 21. E a última série foi para outubro de 2022. O que acontece? Por que a gente fez isso? Vocês podem ver que elas ficaram mais próximas dos muros. Então, o que vai acontecer? A empresa, continuando com esse nível de resultado operacional que tem tido, com certeza vai conseguir, num período um pouco maior de tempo, 2 anos, mostrar essa perpetuidade dos resultados, e os acionistas vão ficar muito mais confortáveis em exercer as subscrições. E por que é importante? Eu consigo desalavancar boa parte da dívida num período mais importante, que é perto do bullet final. E aí pode ter certeza os bancos que estão aqui, que nós vamos conversar de perto depois disso. Então, essa foi a estratégia. A gente desalavanca no momento importante, que é o momento do pagamento do último bullet, e, com certeza, a gente consegue depois conversar mais para frente. Não existe empresa sem endividamento, né? A empresa não vai... Em 2023 não vai acabar o endividamento da empresa. A empresa sempre tem que ter endividamento. Mas com essa estratégia, a gente se sente muito mais confortável para sentar de novo com os bancos ou pensar uma estrutura lá fora, pensar outra coisa. Então, essa é a estratégia da empresa. Tudo que a gente tem feito nos últimos tempos, eu diria que tem uma linha de raciocínio que iniciou em 2015. Melhor a mudança da fábrica, melhor operacional, e agora estamos indo... muito forte na relação com os acionistas, né, que foi a questão dos bônus de subscrição e essas reuniões que a gente está tendo em São Paulo, justamente, não só em São Paulo, também teve na fábrica, né, essa reaproximação com os acionistas da empresa. Muito obrigado. Tem mais alguma pergunta? Ok. Só para pedir licença para vocês, antes do encerramento, fazer alguns avisos aqui da associação. A gente está, até o dia 13 agora de setembro, as inscrições para o curso de inteligência artificial, que vai ocorrer no final de setembro, começo de outubro. Tá? E agora, em setembro, começa aí a safra de reuniões. Temos aí Itaúsa, Itaú, começo de setembro. E eu peço para vocês que acompanhem no nosso site, a PIMEC São Paulo, a pimecsp.com.br, a agenda das reuniões. Salésio, Sérgio, Ricardo, muito obrigado aqui por mais uma reunião. Eu passo a palavra para vocês aí, agradeço a todos a presença. Bom, obrigado a todos os senhores por nos ouvirem atentamente, por nos questionarem. Para nós é muito, assim, vocês não têm ideia do quanto é importante essa experiência para a gente. É fantástico, por 2 motivos. Primeiro, que a gente consegue contar para vocês o que a gente está fazendo com a companhia que também é de vocês, né? E então eu queria agradecer imensamente a presença de vocês. Realmente a qualidade hoje dessa PIMEC superou em muito a nossa reunião de dezembro, e eu acho que isso vai ser uma constante para o futuro. Eu só queria deixar para os senhores um recado final, né? Nós não estamos aqui, essa gestão não está aqui para ganhar bônus no final do mês e ir embora. Essa gestão aqui tem um projeto para a companhia. Até porque eu não tenho nem como ir embora. Eu tenho 28 anos desse segmento, eu já não sei fazer mais outra coisa, eu só sei atuar nesse segmento. Então, quer dizer, essa proposta nossa não é uma proposta de 2 anos de um executivo de carreira que fica 2 anos, faz resultado e vai embora. Não é isso. A proposta da nossa gestão é uma proposta de futuro para a companhia. Então, assim, nós temos verdadeira paixão por esse negócio, por essa companhia. Eu estava dizendo aqui no café que a CBC sempre teve uma admiração muito grande pela Taurus, né? A Taurus sempre foi mais arrojada do que a CBC, inclusive no mercado internacional. A gente ia no SHOT Show,
e tinha um stand da Taurus grande pra caramba, assim, aquele gente visitando a Taurus, e a gente ficava lá num standzinho pequenininho, parecia até um mercador ali sentado numa cadeirinha no stand pequenininho, com a malinha na mão, distribuindo folhetos. E a gente sempre dizia o seguinte, quando olhava os resultados da Taurus, a gente dizia assim, pô, quando eu crescer, quero ser que nem a Taurus, né? E as coisas aconteceram, e a gente acabou adquirindo, a CBC acabou adquirindo o controle da Taurus, o que para nós é uma conquista grande de adquirir aquilo que a gente admirava, né? Então, por isso que a gente tem essa admiração grande, e eu queria reforçar com vocês, nós não estamos aqui para pegar o bônus no final do ano e ir embora. Realmente, nós temos um projeto grande para essa companhia. Então, obrigado a vocês pelo tempo, estamos orgulhosos de poder estar aqui trocando essas experiências, tá? Vão nos visitar, quem não foi, quem já foi, tenho certeza que apaixonou, e quem for vai apaixonar também. Nós temos o aniversário da companhia em novembro, todos os senhores vão receber convite, tá? Então, eu espero vocês lá para a gente tomar um café e dar uns tiros, tá bom? Gente, muito obrigado, um prazer grande recebê-los.